Agora são 15 horas e 28 minutos. O ministro Lewandowski falou sobre a motivação do crime. Lewandowski exalta a investigação da Polícia Federal e cutuca a Polícia do Rio de Janeiro. Lewandowski diz que o caso, no momento, está encerrado. Andrei Rodrigues, que é o delegado que acompanhou as investigações, delegado da Polícia Federal, falou sobre a conclusão. A gente tem, inclusive, alguns áudios dessa coletiva de imprensa que foi dada há pouco. A motivação é complexa, até porque o crime organizado no Rio de Janeiro se dedica a várias atividades ilícitas, mas eu tenho aqui um trecho que eu gostaria de ler para as senhoras e para os senhores. Aqui impende destacar que este cenário recrudesceu justamente no segundo semestre de 2017, atribuído pelo colaborador como sendo a origem do planejamento da execução ora investigada, ocasião na qual ressaltamos a descontrolada reação de Chiquinho Brazão à atuação de Marielle na apertada votação do projeto de lei à Câmara. Mais um parágrafo que me parece relevante. No mesmo sentido, apontam diversos indícios do envolvimento dos Brazão, em especial de Domingos, com atividades criminosas, incluindo-se nesse diapasão as relacionadas com milícias e grilagem de terras. E, por fim, ficou delineada a divergência no campo político sobre questões de regularização fundiária e defesa do direito de moradia. Me parece que de todo esse volumoso conjunto de documentos que recebemos, esse é um trecho extremamente significativo que mostra, pelo menos, a motivação básica do assassinato da vereadora Marielle Franco, que se opunha justamente a esse grupo que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto que o grupo da vereadora Marielle Franco queria utilizar essas terras para fins sociais, para fins de moradia popular. Daí a manifestação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que cita um trecho da representação da Polícia Federal, que pedia pela prisão dos 3 envolvidos, agora como mandantes, e que inclusive foi um trecho reproduzido na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinava as prisões preventivas. Ô Mano Ferreira. Pois é, como alguns aspectos me chamam bastante atenção. Primeiro, eu acho que não tem como não tratar esse crime como um crime político, né? É uma decisão, é um crime que tem como enredo, como plano de fundo nesse enredo, a disputa por legislação, a disputa pelo processo legislativo, por algo que é próprio da política. E aí vem uma outra camada que eu acho que é muito relevante no Brasil, que é o quanto nós, como país, ainda temos na propriedade privada, que é a coisa mais básica para a constituição de qualquer sistema econômico, de qualquer sociedade, um campo de disputas muito grande. A gente tem muitos territórios que não são comandados ainda pela lei, e nós temos ainda muitos territórios, muitos terrenos que não são regularizados, que estão na informalidade e que, portanto, geram essa sorte de disputas que, para que sejam legalizadas, acabam enfrentando interesses de pessoas que estão lucrando com a irregularidade dessas terras através do crime organizado, como grileiros, como pessoas que estão fazendo negociação de terrenos que não têm escritura pública, que não estão dentro da legislação, não estão dentro da lei. Ou seja, a informalidade no Brasil acaba sendo um terreno propício para a expansão da atividade criminosa, para a expansão do crime. Então, quando a gente fala da necessidade urgente da gente ter simplificação de processos burocráticos, da gente ter a regularização das atividades que estão hoje na informalidade, a gente está falando, no fim das contas, de criar um ambiente em que a lei importa, em que a lei media as relações e os
os conflitos e onde não haja espaço para a proliferação do crime. Então, isso é uma pauta. Eu acho que esse caso, a elucidação desse caso, nos coloca mais uma vez para encarar esse assunto como sociedade. Como vamos resolver os dilemas da economia informal no Brasil, que é gigantesca e que abre essa margem para o domínio do crime organizado. Diogo. Pois esse problema existe no Brasil inteirinho e não é só nas zonas urbanas, nas zonas rurais também. O grande problema da Amazônia é exatamente esse. Mal se sabe de quem são a maior parte das terras que estão na Amazônia. E muitas pessoas que estão pondo fogo, muitas vezes, derrubando árvores e tal, quando você vai ver, não se sabe de quem é aquela terra. E aí começam as confusões muito grandes, né? E nas cidades a gente tem um problema seríssimo, na minha opinião, aqui, que é uma legislação que tenta proteger muito o morador, o eventual, o potencial proprietário do imóvel e cria tantas condições bonitas para ele que torna o seu imóvel muito caro. Por exemplo, a nossa Constituição estabelece que o terreno tem que ter no mínimo 125 metros quadrados. Se a gente olhar para os morros do Rio de Janeiro, para a periferia de São Paulo, para a periferia de Brasília, de Salvador, das maiores, de Belo Horizonte, de todas as cidades grandes do país, a gente vê que a enorme maioria das pessoas mora em terrenos menores do que 125 metros quadrados e muitas moram bem. E a gente vê na Avenida Faria Lima aprovarem apartamentos com 17 metros quadrados, isso é perfeitamente legal. Mas aquele mais pobre não pode ter um imóvel próprio com menos de 125 metros. Ou seja, ele não pode ter um imóvel legalmente. Isso leva para toda essa criminalidade e a gente vê a milícia e o narcotráfico e outros tipos de bandidagem tomarem conta das pessoas que moram na periferia. Isso é muito triste. Vai lá, meu senhor. Não, e também destaco como a gente está à mercê de policiais ruins, de policiais corruptos, né? Como a sociedade está refém desse tipo de pessoa. O Rivaldo Barbosa, que foi o delegado preso na operação, ele foi dissimulado. Ele dizia, inclusive, para a própria família, que a família poderia ficar tranquila, que era questão de honra para ele resolver a questão da morte da Marielle. Imagina, um sujeito desse à frente. E em destaque, ele quando foi dar homicídios do governo Pezão. Qual que é o que foi preso lá e o governador anterior? Todos. Um monte. Os últimos Pergunta qual não foi. Durante, acho que 3 ou 4 anos do Cabral e Pezão. Ele foi condecorado porque ele aumentou o número de casos solucionados de homicídio. E agora, ele ao longo da vida, espero que seja ao longo do processo, ele se vendeu à milícia. Ele fez parte da milícia, se colocando de forma dissimulada para a família, para o próprio Marcelo, o deputado Freixo, se colocou como um responsável e que era questão de honra ele elucidar o assassinato da Marielle. O ponto que deixa essa história ainda mais incrível, né? Assim, inacreditável, é que eles tinham uma relação lá atrás, quando houve a CPI das milícias. O Freixo foi o presidente da CPI, a Marielle era sua assessora, e ao longo da CPI, vários casos eram encaminhados à polícia. E o delegado responsável era ele. E só mais uma parte. Ele, inclusive, foi preso hoje, mas ele estava num departamento de inteligência da Polícia Civil. Ele ainda era importante na polícia. Importante dentro da polícia. Mas você sabe uma coisa? O cara que era o mentor político da Marielle, Marcelo Freixo, a primeira pessoa para quem ele ligou quando ele soube da morte da Marielle, foi para esse cara que está sendo preso hoje. Ficou sabendo da morte da Marielle, ligou para o Rivaldo, delegado de polícia, chefe da polícia, para pedir ajuda, pedir esclarecimento, pedir empenho das investigações, e é o cara que está sendo preso. Mas uma coisa, Priscila, eu queria que você comentasse. Imagina só o cara que está sendo preso hoje, se encontrando com a família. Cara, é uma questão familiar. Hoje com a mãe da vítima, com a irmã da vítima, da garantia de que vai entregar uma solução. Só a mãe da vítima hoje na coletiva, ou na fala que ela disse, ela falou assim, poxa, e a minha filha confiava nesse delegado. Nossa. Eu quero fazer um adendo sobre isso. Imagine só, a gente tem os meliantes. Vamos pegar aqui uma situação, um meliante qualquer, né? Ele não tem nada com o Estado.
Eu digo assim, ele vai cometer um roubo, ele não tem nada com ninguém. O problema maior é quando acontece nesses casos onde nós damos a essas pessoas poder. Porque quando ele presta um concurso, ele é um cargo comissionado, ele fala em nome do Estado, percebe que a traição, não estou falando só em caso da Marielle, não, traição para toda a população de alguma maneira. Claro. Claro que a gente está falando aqui o pretenso autor, por garantias constitucionais que lhe são inerentes, mas imagine só, a polícia sendo, no caso dele, né, especificamente, o autor de um crime onde deveria o quê? Defender. Então, não só a mãe da Marielle, mas mais ela, evidentemente, porque ela está diretamente ligada à morte da sua filha, mas todos os brasileiros deveriam sentir essa questão que a gente falava um pouquinho antes, né? O ministro, um pouco antes da gente saber do que foi falado pelo ministro, nós falávamos aqui anteriormente sobre essa corrupção institucionalizada. E é importante a gente falar que existe um mal profissional em todas as áreas, né? Mas a polícia, a gente tem aqui, né, de forma estatística, algumas situações. Ou está corrompido por questão ligada à coação, que pode existir, financeiro, né, estrutural, exatamente, porque você vai pegar e o valor que essas pessoas ganham, né, e não estou falando que justifica fazer nenhum ato, tá? Só estou aqui esclarecendo que muitas vezes é corrupção por questão de querer ganhar mais, sendo que, na verdade, eles já ganham do Estado para aquilo. Então seria como se nós pudéssemos chamar de um duplo criminoso. Por quê? Porque ele fala em nome do Estado, ele tinha confiança da família, tá? E isso foi falado a todo tempo. A mãe não esperava, me parece que até um deles queria escrever sobre ela, salvo o melhor juízo. Escreveu, o assessor direto do Rivaldo, que foi que ele apresenta para a família dizendo, eu vou botar, isso aqui é uma questão de honra ser resolvida, eu vou botar um cara da minha confiança. E aí eu preciso apurar qual que é o nome do cara. Mas aí é o delegado que fica com o caso e ele depois escreve um livro para falar do caso e, na verdade, ele estava com a responsabilidade de postergar a não resolução, né? De empurrar o caso com a barriga e garantir a impunidade. Provavelmente Giniton Lages, que exatamente. Assessor do Rivaldo Barbosa. Mas o que me chama um pouco de atenção nisso também é quando o Wilson perguntou para o professor, que estava com a gente aqui do Mackenzie, sobre a possibilidade do caso sequer ter sido elucidado caso não houvesse uma pressão popular muito grande. Então, e o caso Marielle teve uma pressão popular gigantesca. E estamos chegando, ainda bem, ao final desse caso. Agora, quantos outros casos no Brasil não acontecem, muitas vezes também tendo agentes públicos, agentes do Estado, pessoas que deveriam proteger, que poderiam ajudar, que poderiam investigar e que muitas vezes têm alguma ligação, algum interesse com aquele caso e isso vai pro tapete. Então você vê, no caso quantos Marielle... casos o Rivaldo mesmo deixou de elucidar, porque Marielle é um. Quantos casos a milícia não ligou e falou assim, ó, aqui deixa, engaveta isso aí. Quantos casos? Verdade. Quantos casos? São 15 horas e 41 minutos agora. Meus amigos, nós estamos com mais uma convidada. A Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Celeste Leite, está conosco para falar mais a respeito desse caso. Bem-vindo, doutora Celeste. Olá, Kobayashi. É um prazer poder estar aqui novamente na Jovem Pan e no Tá na Roda, uma audiência tão qualificada. O prazer é todo nosso, doutora Celeste. Como é que você está analisando estas 3 prisões, 3 pessoas que seriam autoras intelectuais do crime que vitimou a Marielle Franco? Já era hora de nós colocarmos um ponto final nessa questão de ser expedido um mandado de prisão preventiva, dando uma satisfação à família da vítima e à própria sociedade que se vitimou. Nós temos 85% de homicídios não solucionados no Brasil e nós precisamos lutar contra essa falta de eficiência na elucidação dos casos. Celeste, nós vamos abrir para perguntas aqui da nossa roda, começar pelo Mano Ferreira. Doutora Celeste, muito obrigado por estar aqui com a gente. Acho que o que estarrece todo mundo nesse caso é o grau de influência do crime organizado dentro das esferas do Estado brasileiro. Eu queria ouvir da senhora se tem alguma visão a respeito de como começar a desatar esse nó no Rio de Janeiro. Como começar a retirar o crime organizado de dentro do Estado para que seja possível ter um caminho em que a lei valha para todos. É excelente a sua pergunta. A lei, de fato, vale para todos.
essas prisões foram possíveis também devido a uma atuação do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro, que, em uma força-tarefa com a Polícia Federal, conseguiu começar a dar uma resposta para a sociedade. E é importante que nós saibamos que o que nós temos hoje são prisões preventivas, ou seja, elas foram decretadas para a garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução processual penal. Então, esses casos emblemáticos, esses casos em que há uma grande repercussão e clamor social, é preciso que não se fique sem resposta. Não importa quem cometeu o crime, seja a pessoa da esfera pública, da esfera política, mesmo particulares, nós precisamos investigar a fundo, ter uma polícia efetivamente aparelhada, uma polícia que investigue, né? É isso que está faltando muito no Brasil, uma polícia civil que se dedique à investigação. Para isso, nós sabemos que elas precisam de estrutura, sabemos que precisa de mais efetivo, de mais aparelhamento, mas nós não também podemos passar a mão para casos em que efetivamente não há investigação e talvez haja até suspeita de que houve um impedimento, uma obstacularização ao acesso à justiça pela própria polícia. Doutora Celeste, a pergunta agora é da professora Priscila Silveira. Boa tarde, doutora Celeste. Uma honra ter a participação da senhora conosco. Eu havia perguntado anteriormente, doutora, sobre essa delação. Eu estou ainda querendo alguma resposta. Quer explorar a delação, né, Priscila? Eu quero explorar, né? Porque a gente sabe que a delação do Rony deu todo esse encalço a buscar os autores. Na opinião da senhora, a senhora acha que, diante dessa prisão desses outros 3, acho que na verdade tiveram até outros mandados, né? Salvo melhor juízo. A senhora acha que pode surgir outros mandantes? Como que a senhora acha nessa concepção da delação? Quão ela foi importante para se chegar a essa busca da autoria? A gente já sabe que realmente foi um crime midiático, que envolveu realmente a mídia, a questão da população ficar em cima, né? O direito da mulher. Mas especificamente a importância dessa delação, doutora? Bom, a delação realizada por um dos investigados. Nós sabemos que com só a delação ela não basta, precisa que existam outros elementos de prova que confirmem. Então, quando a pessoa realiza uma delação, isso em todos os casos, sem mencionar esse caso específico, até porque não conheço detalhes específicos do caso, mas em delações, para que se possa ter esse benefício, então é uma confissão que é realizada por alguém que está sendo investigado ou processado pela prática de um crime. O que precisa? Precisa dar provas, não é só a palavra da pessoa que está sendo investigada, ela tem que indicar elementos concretos que demonstrem que aquelas pessoas podem ter cometido um crime. Então, no direito penal, o artigo 29, ele é claro que respondem pelo crime. Aquele que executou direto, por exemplo, aquele que apertou o gatilho, mas também aqueles que planejaram. Porque o crime, nós temos um intercrimes. Então, tem a fase da cogitação, que não é punível. Aí, os atos preparatórios que podem, dependendo do crime, já passarem a ser objeto de punição, a tentativa e a execução do crime em si. Com isso, aquele executor, não basta ele dizer, olha, eu não resolvi a motivação da prática do crime, não foi foi o meu desejo. Eu fui, por exemplo, contratado para realizar essa conduta. Então, ele tem que indicar especificamente, muito bem, foi contratado por quem, que dia, que horas, qual foi a motivação, que isso é o que está sendo muito questionado hoje, a definir o Ministério Público numa futura denúncia, se ele entender que é o caso de denunciar, quais são exatamente as qualificadoras desse crime. Pode ser considerado ou não um crime de ódio contra mulheres, ele vai ser denunciado por homicídio, por feminicídio,
que já é uma majorante. Além disso, o motivo foi torpe, foi vil, foi objeto ou não. Tudo isso, quem analisa, o destinatário da prova é o Ministério Público. É ele que faz esse juízo quanto ao que realmente aconteceu, se há provas suficientes para a realização de uma denúncia. Só que para a decretação da prisão preventiva é preciso que se diga que é necessário que tenha prova que o crime existiu e indícios muito concretos de autoria. Aí, conversamos aqui com a doutora Celeste Leite dos Santos, que é promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Promotora ainda foi promovida, doutora? Eu sou promotora de justiça, eu estou designada em 2º grau. Ah, é uma quase procuradora então, né? Já chega lá. Obrigado, viu, doutora Celeste? Sempre um prazer ter você aqui no Tá na Roda. Obrigada, é um prazer. Um abraço. Priscila, você fez uma pergunta interessante aí, traduz para a nossa audiência. Só para explicar, né? A doutora bem ponderou, mas só para colocar para todos que entendam. No direito penal, ela citou um artigo, que é o artigo 29. Mas tem que ser em português, hein? Mas eu preciso falar, porque ela citou, né? Ele diz que todo aquele que concorre para o crime responde por ele na medida da sua culpabilidade. E por que a doutora cita isso? Porque eles não atiraram nela, né? Então, tem pessoas que não entendem o que seria, como você bem disse, o que seria o autor intelectual, o mentor. Então, nós temos um complemento. Eu não preciso ter só a pessoa que atira para ter responsabilização no direito penal. Ou seja, se eu tenho um matador de aluguel, o cara que contratou o matador é tão assassino quanto o matador. Homicídio mercenário, que a gente chama no direito penal, né? No artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º também. O que acontece? É motivação torpe, né? Então, ela só explicou isso, só apenas esclarecendo para o nosso telespectador que não preciso somente ter a conduta de atirar, porque se assim fosse, nós não teríamos efetivamente a possibilidade de responsabilizar os mandantes, os autores intelectuais. Por quê? Porque tem o autor que executa, tem o autor... A gente tem crimes que são plurissubsistentes. O que é isso? Junção de atos que, ao serem juntados, eles acabam ocasionando aquele crime. E o homicídio é um atira, o outro busca, e aí junta esses fatores, podendo chegar à responsabilização dessas pessoas que foram presas hoje pela manhã. Aquilo é o que dá ideia, é o que reforça a ideia, é o que dá instrumentos domínio e é o que mata. Exato. Domínio do fato. Se ele tem domínio sobre o fato. Meus amigos, tem